presidente da República diz que não tem pressa nenhuma em fazer reforma ministerial e que está satisfeito com muita gente que ele colocou lá. Entre essas pessoas, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que está envolvido também num outro tema muito relevante que nós já discutimos aqui, que é a possibilidade e o interesse do governo federal de explorar petróleo ali na foz do Amazonas. Eu quero saber de vocês também, eu fiz essa pergunta para o Zé e eu repasso a vocês. Não há necessidade, de fato, de ter pressa para fazer reforma ministerial? Tá bom o primeiro escalão do jeito que está? Ou sim? Beleza, o presidente da República não tem pressa, mas a população e o Brasil tem. Fala, Segré. Perguntaria com muito respeito ao presidente que ele mesmo citasse quais são as conquistas de alguns dos seus ministros. Jogaria o nome do ministro e para que ele pudesse responder qual foi a conquista que esse ministro teve. Vou dar um exemplo. Nós falamos várias vezes sobre o Voe Brasil, não me lembro como era o nome, Voa Brasil, alguma coisa assim. Tinha previsto vender 3 milhões de passagens. Vendeu apenas 1,3% dessa quantidade, ou seja, foi irrelevante. E hoje as companhias, sem necessidade de ter a obrigatoriedade de não ter viajado durante os últimos 12 meses e ser uma pessoa idosa, hoje você consegue passagens mais barato que o programa do governo, ou seja, uma palhaçada. Aí quando você vê, não, a Marina Silva, maravilha, queimadas. Pô, é uma mancha no currículo de qualquer ministro do meio ambiente que tenha um deterioro enorme das queimadas e não só, vou mais um pouquinho para trás. Quarta ou quinta recorde de queimadas, sendo que as outras anteriores também eram da gestão de Marina Silva. E aí vai por cima. Então, me parece que deveria passar por uma sabatina. O presidente e o ministro dizendo, ministro, me conta, o que você fez? Não atendeu às expectativas, fora. O fato dele mencionar sobre o ministro das Minas e Energias, indicando que Marina Silva não tem responsabilidade, quando a Marina Silva no passado indicou que ela não era a favor disso, coloca a Marina Silva numa situação muito complexa. Porque se o presidente está avaliando a exploração nesse lugar e a Marina Silva, como ministra, se opôs a isso, ou o presidente está desautorizando a Marina Silva e Marina Silva deveria sair por seus valores do cargo, ou tem alguma coisa aí que não está fechando. Para você também há essa inconsistência, Piperno, ou não? Olha, no caso desse episódio com a Marina Silva, como não nasci ontem também, eu tenho certeza que os dois já sabiam dessa posição de total divergência entre eles desde o início. Aliás, o presidente da República, os dois já levaram para o governo esse histórico. O presidente da República, na contramão do que muita gente defendia à época, já acabou se tornando o principal responsável pela exploração do pré-sal. E a ministra Marina Silva, obviamente, também tinha posições conhecidas em relação a esse tema. Agora, a questão ambiental, ela também não pode se resumir a isso. Olha, tem muita coisa a ser feita e eu acho que, certamente, isso também tem que ser avaliado. De qualquer forma, eu tenho a expectativa de que essa reforma ministerial não vá além da troca de 2 ou 3 nomes. Quer dizer, a gente fala reforma como se fosse uma coisa, enfim, grandiosa, até pela necessidade de acomodação política de vários partidos, não vai haver uma dança de cadeiras muito grande. Zé, vão ser 2 ou 3 nomes no teu ponto de vista? Eu acho que pode chegar a mais. Olha, eu queria chamar a atenção aqui que o presidente falou aí sobre o ex-presidente, o presidente Lula falou sobre o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e sobre o ministro Alexandre, porque ele estava falando para 3 rádios de Minas Gerais. Então, foi uma regionalização de um assunto nacional, né? É evidente que há toda uma força, me disse um petista, né, que sonha que o Rodrigo Pacheco assuma a candidatura por Minas. Ele não está muito animado, não. Que se arranja tudo, né? Ele seria o candidato a governador de Minas, o ministro Alexandre, pelo Senado, queria disputar com outro da ala do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. São 2 vagas. O Nicolas não pode, então é preciso encontrar uma nova candidatura e já está sendo ativada uma candidatura do outro lado. Então, assim, só contextualizar a entrevista do presidente. Daí, ele chamou a atenção para o ministro de Minas e Energia e Rodrigo Pacheco. Mas a reforma política, ela está sendo requerida por todos
O PT está querendo, o Centrão está querendo e, enfim, os partidos estão querendo o reposicionamento do governo. Eu conversei com o Jacques Wagner, eu perguntei para ele, e aí, essa reforma será melhor ou pior para a liderança? Ele falou, depende, se a reforma ministerial for boa, nos ajuda. Se ela não for bem feita, nos atrapalha aqui no Congresso, para se ter uma ideia. O governo tem que se reposicionar. Já passou da metade, já está menos, né? Agora já passou da metade, menos de 2 anos para o final, e tem que encarar 2026 e de olho no Congresso Nacional. O Ministério está fraco, quem me chamou a atenção disso foi um petista próximo do presidente Lula, de que está meio estático, cada um com sua pauta, não há uma intercomunicação entre eles, né? É preciso dar cara de governo e que os ministros defendam. Ele citou, por exemplo, o Flávio Dino saiu do Ministério da Justiça, tinha uma repercussão enorme em tudo que ele falava, defendia o governo e não ficou ninguém. É preciso que os ministros tenham força política, não é só no Congresso, tem a força política para falar e defender o governo. Quando o ministro visita um estado, visita uma situação, ele leva a cara do governo. Ele é o governo naquele posicionamento. Daí a necessidade de vários pontos, né, que estão precisando de ajustes no governo. Fala, Gani. Olha só, essa reforma ministerial, acho que a pergunta ela tende a quê, né? Então, não vejo que seja um problema de governabilidade. O governo não tem dificuldade em passar matérias. Para falar a verdade, ele paga, né, o preço. De fato, é alto o preço das emendas, mas consegue, no final das contas, aprovar. O grande problema do governo, e aí eu acho que faz sentido, sim, uma reforma ministerial, é que o governo não tem nenhuma grande marca, não entrega, não tem nenhum produto ali para vender para a população. Estou pensando aqui do ponto de vista político. Nenhum ministério deixou uma grande marca. Aí precisa de uma reavaliação do presidente. O presidente, né? Quais são aqueles ministérios que estão entregando menos e eu tenho 2 anos aí para tentar, né, uma reeleição, colocar ministros de alguma forma que deixem esta marca. Portanto, não é um problema de comunicação, mas é um problema porque vários ministérios não estão entregando aquilo prometido para a população. O que foi, secretário? 2 observações. A primeira, o próprio presidente, dias atrás, inclusive saiu nas redes sociais o gesto do secretário, do ministro das Comunicações, Sidônio, quando o presidente afirma estão certas pesquisas, não estamos entregando o que prometimos. Se não está entregando, é o Ministério que não está entregando. E aí tem outra situação em que o ministro, provavelmente alguns deles, se sentem coibidos de fazer propostas porque, segundo o próprio presidente, não é para fazer nada assim que passe pela Casa Civil. Então estão contidos dizendo, será que eu vou fazer? E quando alguém se mantém no poder e tem um poder, e eu lembro disso, um diplomata argentino me falou, sabe o que é a melhor coisa para ninguém te atrapalhar? Não fazer nada. Ele falou assim, porque se você faz e erra, está fora. Mas se você não faz, não errando, fica quieto, até que apareça algum problema que obrigue politicamente a saída desse ministro. Agora, a segunda observação, o presidente Lula se mostrou muito confiante em que se ele vai a uma eleição com Bolsonaro, ele ganharia. Deveria avisar para as pesquisadoras, Instituto de Pesquisa, que na próxima coloquem Bolsonaro dentro da pesquisa, porque até agora não foi colocado. E não colocado, logicamente, quem não está colocado não participa. Agora, Zé Maria, eu queria tratar com você também, já que nós estamos falando de reforma ministerial e dessas últimas conversas envolvendo a ministra Marina Silva sobre a exploração na Foz do Amazonas, porque o presidente da República, nessa entrevista que concedeu hoje, também deu alguns recados ali à ministra do Meio Ambiente e falou que não é responsabilidade dela a autorização ou a avaliação para se explorar petróleo naquela área. Que claro que o governo federal tem responsabilidade para não haver devastação na natureza, mas que caberia ao presidente da República apontar ou até avançar nessa vontade, principalmente depois da manifestação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Como é que vai ficar essa relação, né? Porque a gente sabe que o IBAMA, que está sob a ministra do Meio Ambiente, e a própria ministra são contrários à exploração naquele local. Já o ministro elogiado pelo presidente hoje, Alexandre Silveira, e a Petrobras, obviamente, são favoráveis. A gente está falando da possibilidade de 14 bilhões de barris de petróleos naquela região. Como é que fica essa relação agora, Zé?
Pois é, eu perguntei uma vez a um especialista de petróleo durante um seminário sobre até quando vai o petróleo, e ele falou 10 anos, e já se passaram 4 anos, né? Ele errou, o petróleo vai além, mas não é tão longo o caminho do petróleo daqui para frente. Então é preciso explorar, sim, e é preciso usar as riquezas naturais. A mineração, a extração de petróleo, né? Ela, sim, traduz riscos e traduz desgastes na natureza, mas existem tecnologias que podem reduzir e muito e até compensar. Então, essa história falando, nós não vamos, o presidente falou, não vamos derrubar nenhuma árvore. Vai sim, vai derrubar a árvore. É só compensar, plantar outras árvores, recuperar. É possível fazer isso. É uma demanda não só do presidente e do Congresso Nacional, mas é uma demanda de muitos setores para que essa exploração possa acontecer. Não se pode engessar partes do país. Eu falava que o governador do Amapá, ele administra 30%. Aí me ligaram em seguida, olha, é menos de 20%. Quer dizer, um governador de um estado que administra menos de 20%. Roraima, a mesma coisa. O resto é floresta, área de proteção, né? Então é muito complicado, muito complexo. Não se pode engessar um país. Já me mostraram aqui mapas de riquezas minerais que coincidem com onde tem as riquezas minerais, tem reserva indígena, tem área de proteção ambiental, exatamente para impedir, mas é uma coincidência muito grande. Onde tem uma riqueza mineral, tem logo em cima uma reserva proteção ambiental e reserva indígena e assim por diante. Não pode engessar. É claro que é preciso respeitar a natureza, ter proteção ambiental, mas é preciso explorar as nossas riquezas. Essa é a característica do Brasil. Esta demanda do presidente... há pedidos, Cine, que não podem ser feitos se não podem ser negados. Eu aprendi isso na política. Se você faz um pedido que não pode ser negado, você está dando uma ordem. Este lobby, que é um lobby do bem, a gente tem que desmistificar essa palavra, do presidente do Senado, tem implicações pesadas, econômicas, enfim, é uma defesa muito importante. Sobre a reforma ministerial, eu ouvi uma frase aqui, dizendo, e aí, o presidente quer que fique como está ou quer que mude? E quando ele quer que mude para melhor ou para pior? Por exemplo, Arnaldo Jardim seria um ministro da Agricultura indicado muito bem e que já falou que houve ali vetos e houve dificuldades. Fala, Gani. Olha só, eu sou amplamente a favor, a exploração ali pode trazer riqueza, pode diminuir a pobreza. Agora, o que eu sou contra, evidentemente, a exploração desde que não tenha risco ambiental, de desastre ambiental. Agora, o que eu sou contra, o que me incomoda é que o presidente... ele foi eleito com um discurso diferente. Ele foi eleito ali com aquele discurso de descarbonização, com aquele discurso contra combustíveis fósseis e agora, por conveniência, evidentemente, né, porque isso traz riquezas, ele muda o discurso. É isso que me incomoda. Mas a exploração naquela região pela diminuição da pobreza e desenvolvimento econômico, eu sou amplamente a favor. Fala aí, Segré. A minha dúvida é, se esse lugar, por um momento, tivesse a autorização do IBAMA e dos organismos competentes para a exploração, deverá ficar restrito somente a Petrobras? Porque podem ter outras indústrias de qualquer parte do mundo que se interessem por esse lugar. E aí não sei como ficaria, porque a Petrobras não deveria, por si, pelo fato de ser participação estatal, ter a exclusividade nessa região. E aí a complexidade em explicar como, com um discurso de ambientalista, passa a ter um discurso de exploração de petróleo, que de ambientalista não tem absolutamente nada, perante o eleitor, que talvez não entenda muito do assunto, mas fica muito claro que tem uma controvérsia aí de uma coisa que foi dita na campanha com outra que está sendo agora durante o governo. Isso vai ser difícil de explicar. Tem um minutinho para você, Piper. Veja, a pauta ambiental ela não pode se resumir, não vai se resumir a isso, né? Há outras questões que estão sendo tratadas, né? E algumas até de forma bastante, eu diria, ousadas. Eu disse outro dia aqui que o ministro Alexandre Silveira estava lá no Fórum Mundial Global agora, divulgando, por exemplo, possibilidades do Brasil atrair investimentos, inclusive de investidores que estão lá nos Estados Unidos. Respondendo à questão do Segré. Empresas, enfim, petroleiras de outros países, elas tinham no passado a autorização para
não iniciar a prospecção, mas para fazer testes, e elas acabaram sendo barradas na época pelos vetos impostos pelo IBAMA. Então, a exploração em uma área como essa provavelmente seguiria o que acontece no pré-sal, onde não é apenas a Petrobras que faz a exploração.